Boa tarde. Hoje nós continuamos nossas aulas sobre noções sobre conjuntos. Hoje vamos falar sobre operações com conjuntos e vamos tratar da primeira operação, que é a união. A união ocorre quando são agregados todos os elementos de dois ou mais conjuntos. Quando nós juntamos elementos que pertencem a um conjunto ou a outro, nós geramos um terceiro conjunto, que é a união deles. Mas observe um detalhe: os conjuntos podem ser representados por listas dos seus elementos, através de uma descrição textual, por uma regra matemática ou de forma gráfica. Nessa aula de hoje, nós vamos ver exemplos com todos esses tipos de descrição. Mas vamos ao primeiro exemplo. Sejam os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Os elementos aqui são números, poderiam ser letras ou quaisquer outros objetos, como vimos já em aula passada. E o conjunto B com os elementos 6, 8, 9. Então, a união desses dois conjuntos é um conjunto que tem todos os elementos que estão ou em A ou em B. Então, a união de A e B é o conjunto C, que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, que pertencem a A, e os elementos 6, 8 e 9, que só pertencem a B. Essa operação tem uma simbologia própria. Então, veja bem que C é igual a A união B, sendo a união representada por um símbolo que corresponde a uma letra U maiúscula. Vamos ver outro exemplo. Agora temos conjuntos com letras. Então, temos o conjunto A com as letras A, B e C, e o conjunto B com as letras F e G. Então, o conjunto B, que é o resultante da união de A com B, vai ter os elementos que pertencem ou a A ou a B. Então, tem os elementos A, B, C e F e G. E aí estão todos os elementos que existem em A e em B. A representação, como sempre, D igual a união B, com a representação da união por um símbolo correspondente à letra U maiúscula. Vamos agora a um outro exemplo. Temos o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B com os elementos 4, 5, 7 e 10. Observe que aí existem elementos comuns aos dois conjuntos. Os elementos 4 e 5 são comuns a A e a B. Então, nesse caso, para fazer o conjunto que é a união, não precisa representar cada elemento desse duas vezes, basta representar uma vez só. Então, temos aí E, que é igual à união de A com B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Sejam agora três conjuntos. É possível fazer a união com três conjuntos? Sim, três ou mais, desde que façamos as operações 2 a 2 com dois conjuntos. Fazemos a união de dois conjuntos e o resultado deles fazemos a união desse resultado com outro conjunto. No nosso caso, vamos fazer a união do conjunto A com o conjunto B e o conjunto resultante vamos uni-lo com C. Então, vamos lá. D é igual à união de A com B unido a C. Então, vamos unir A e B. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e B 4, 5, 7 e 10. Já fizemos essa operação no exemplo anterior. Então, o resultante disso é o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10. E agora vamos unir esse conjunto ao conjunto C, que só tem os elementos 6 e 9. Então, o conjunto D, resultado dessas operações, vai ser o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mas agora vamos para um exemplo em que os conjuntos têm uma representação textual. Em vez de ter uma lista dos seus elementos, ela tem um texto que explica quais são os elementos que pertencem a esse conjunto. Então, o conjunto A é o conjunto de todas as crianças com idade de 0 até 5 anos. E o conjunto B é o conjunto de todas as crianças com idade superior a 5 anos e menor ou igual a 10 anos. Qual o conjunto que corresponde à união dos conjuntos A e B? Ora, se nós temos em A todas as crianças com idade de 0, 0 é a idade do recém-nascido, até 5 anos, e em B, as crianças com mais de 5 até 10, então a união disso vai ser todas as crianças com idade de 0 até 10 anos. Então, vemos aí um exemplo que usa a descrição
textual para caracterizar os elementos de um conjunto. Mas vamos ver agora também a união com conjuntos que são descritos por uma regra matemática. Então temos o conjunto A, o conjunto dos elementos x, tal que x maior do que 0 e menor do que 2. Então esse x representa genericamente qualquer número, desde que ele seja maior do que 0 e menor do que 2. Então temos a infinidade de números. Pode ser 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,99. E temos o conjunto B, o conjunto dos elementos x, tal que x maior do que 5. Então, é o conjunto dos números maiores do que 5. Pode ser 5,1, 9, 10, 500, 1 milhão e assim por diante. Qual o conjunto que corresponde à união dos conjuntos A e B? Ora, vamos ter que fazer uma regra que represente os elementos que estão em A ou em B. Então, vai ser assim. A união B é o conjunto dos elementos x, tal que x maior do que 0 e menor do que 2, ou x maior do que 5. Então, com essa regra, nós conseguimos abranger todos os elementos que estão ou em A ou em B. Agora, finalmente, temos os conjuntos representados graficamente. Está aí o conjunto A com seus elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B com os elementos 6 e 8, representado por essa bola aí, que é o diagrama de Venn. Então, as operações são do mesmo jeito, vamos fazer a união desses dois conjuntos com os elementos que pertencem ou a um ou a outro, criando um novo conjunto. Então, está aí o conjunto A união B, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, que eram aqueles que pertencem a A, e 6 e 8 que pertencem a B. Então, essa foi a nossa explanação bem simples sobre conjuntos, para que nós comecemos a aprender esses conceitos e possamos, lá na frente, resolver exercícios mais bem elaborados. Na próxima aula, vamos estudar a interseção de conjuntos. Mas não deixe de se inscrever nesse canal, o canal #FácilMatemática.